Flávio Prado, você já ouviu um ditado? Quando a coisa tá muito ruim, o que você ainda fala pra pessoa? Ainda dá pra piorar. Não é verdade? É isso. Tá muito isso. O que aconteceu? Ainda dá pra piorar. O que aconteceu? Mas você vai ficar muito chateado se eu te passar essa informação? Vá devagar, por favor. Você sabe que eu sou uma pessoa frágil. Ó, vamos lá. A situação, o Kaique é corintiano, nosso diretor. Sim. E tá me passando aqui o desespero do torcedor corintiano. Por quê? Os próximos jogos do Corinthians. É aí que o bicho pega ainda mais. Porque o Corinthians, ele tem o Bragantino em casa. Eu sei que você defende o Bragantino, mas é um jogo vencível. Eu também acho. Né? Esse jogo... Toda defesa que eu possa ter, claro que dá pra vencer, lógico. Esse jogo não é aquele... Não. Pô, caramba, vou pegar o Bragantino em casa. Não, não é. Aí depois começa. Tem o Fluminense no Maracanã. Confronto diretíssimo. Muito direto, é. Com o Fluminense numa fase muito melhor que a do Corinthians. O Fluminense jogando melhor que o Corinthians. Com a volta do André. Com a volta do Arias. Com a chegada do Thiago Silva. Dos 5 jogos do Thiago Silva no Fluminense, foram 4 vitórias. Ele não jogou. Ele só teve uma derrota. Ele não jogou. Contra o Juventude, quando perdeu, ele não tava. Ah, então é isso. É. Ele perdeu pro Juventude e foi pela... Copa do Brasil. Copa do Brasil. No Brasileiro, 4 jogos, 4 vitórias e não tomou gol. Brasileirão são 4 jogos, 4 vitórias consecutivas. Sem tomar gol. Sem tomar gol com o Thiago Silva em campo. É impressionante. Antes da chegada do Thiago Silva, o Fluminense tinha sofrido gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Olha o peso desse cara. E aí você vai. Chega Thiago Silva... Ele não jogou quinta, tomou 3. Ele não jogou quinta, tomou 3 do Juventude. É bizarro. É bizarro. Essa situação é bizarra. E aí você tem o Fluminense com o Thiago Silva, André e Arias no Maracanã. E aí quando você fala, caraca, esse jogo é puxado, vai piorar muito mais. É verdade. O que veio depois? Depois disso, o Corinthians pega de 5 jogos, 4 adversários que estão no G6. Dos próximos 5 jogos, depois do Fluminense, o Corinthians pega 4 que estão no G6. A ordem é a seguinte, é Bragantino em casa, esse jogo o Corinthians tem que ganhar. O Corinthians tem que botar na cabeça. Esse jogo não dá pra perder ponto. Porque depois vem o Fluminense no Maracanã, Fortaleza fora de casa, Flamengo em casa, Flamengo em Itaquera, eu vou falar em Itaquera para não ficar confuso. Fortaleza fora de casa, Flamengo em Itaquera, Botafogo fora de casa. Aí tem o Atlético Goianiense em casa para tentar pegar um adversário bom, que aí é o já praticamente rebaixado, e aí depois o São Paulo no Morumbi. Mas pelo jeito... A sequência do Corinthians é péssima. Pelo jeito que você tá falando aí, esse jogo com o Atlético Goianiense vai ser disputa do último lugar, né? Confronto direto no último lugar. Como você é ridículo. E você tá dando só jogos do Brasileiro? Você não falou que tem um Grêmio quarta-feira. Nossa Senhora. Depois tem 2 vezes o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Em relação a esse jogo com o Fluminense, será entre os jogos mas aí, Zé, mas aí é até bom você falar isso. O Corinthians tem que largar tudo. Tem. O Corinthians tem que focar totalmente no Brasileiro, senão ele vai cair. Mas hoje ele usou todo mundo que estava à disposição, fora o Yuri Alberto e o Romero, um estava suspenso, o outro passou por uma cirurgia, ele usou o time principal. O Grêmio poupou e ganhou lá do Atlético. O Corinthians não, ele não pode poupar mesmo. E nos jogos contra o Bragantino, o Corinthians não pode poupar na Sul-Americana. E ele tem que torcer para o Fluminense nos jogos porque o jogo dele é entre os jogos contra o Grêmio da Libertadores. O Corinthians não pode poupar. Sul-Americana? Não pode poupar, não pode poupar no brasileiro para jogar a Sul-Americana. Também acho, deixa a Sul-Americana. Foco dele, prioridade dele é Campeonato Brasileiro. Claro, eu também acho. É não cair. Larga essas copas aí, porque senão não vai dar, não. Não tem time para jogar tudo, não. Nada, não tem time para jogar só o brasileiro, que ele já joga tudo. É terrível isso aí. Mas é verdade, você olha essa tabela, ele vai jogar com o Grêmio agora pela Copa do Brasil. Vai, quarta-feira. É melhor ser eliminado. Você não vai jogar para perder, ninguém vai jogar. Vai falar pros caras, perde. Mas se perder, tem que lamentar. Porque se ele passa, é mais compromisso que ele vai ter com um time deficiente, com um time fraco, com um time pressionado. Aí começa essa sequência aí que você falou. É claro que o futebol não é matemática, mas se você olhar pela matemática, desses 5 jogos que você citou, o Corinthians vai fazer uns 3, 4 pontos.
Não, ainda tem o Fluminense. Não, dentro Vamos falar desses 6. Dos 6 jogos depois do Bragantino. Isso. Mesmo que ganhe do Bragantino ou do Atlético Goianiense, faça 6. É ruim ainda? É ruim. Você faz 6 de quantos jogos? São... De 6. De 6 jogos, 6 7. pontos. Não, 7. Pegando o Bragantino também são 7. Os próximos 7. 21 pontos, você ganha 6. Será que o Fluminense vai com titulares contra o Corinthians? Claro. Será no meio da Libertadores. Ele vai ter que fazer... No meio dos jogos contra o Grêmio pela Libertadores. Ele vai ter que fazer alguma coisa... Eu acho que vai. É porque não pode brincar com rebaixamento, Claro, gente. mesma coisa. Esses jogos, então, que eu tô falando, dentro da normalidade. Flamengo, joga de jogar, o Flamengo é favorito. Né? Porque, ó, o próximo jogo do Fluminense, do brasileiro, é o Vasco em São Januário. É um jogo dificílimo pro Fluminense. Tem que ganhar de qualquer jeito. Não, o que eu tô te dizendo, o Fluminense pode perder esse jogo. Então ele tem que jogar contra o Corinthians precisando vencer. Entendeu? Você falou. Flamengo, qualquer lugar, o favorito é o Corinthians. É o Flamengo. São Paulo no Morumbi. Favorito é o São Paulo. Fortaleza lá. Fortaleza, favorito é o Fortaleza. Claro, pode Botafogo no Newton Santos. Nossa senhora. Pode chegar no Rio de Janeiro e fazer 3 pontos contra o Fortaleza? Claro, contra o Botafogo pode. Futebol dá esse tipo de situação pra você. Mas dentro da normalidade não vai fazer. O cara que vai fazer uma aposta, ele não vai apostar na vitória do Corinthians nesses jogos. Né? Agora... Mas ele pode também perder do Atlético Goianiense aqui, pela irregularidade. É a mesma coisa. A chance dele ganhar do Flamengo... Hoje, teoricamente, era pra ganhar o jogo. Claro. A chance que ele tem de ganhar do Botafogo no Rio é a mesma que ele tem de perder do Atlético Goianiense aqui. É a mesma coisa. Aqui ele é favoritíssimo contra o Atlético Goianiense e o Botafogo é favoritíssimo lá no Rio. E nisso aí nós vamos dar 6 pontos em 21, né? Tá morto. Com isso aí vai fazer o quê? E aí já se passaram mais 6 ou 7 rodadas. Nós já vamos estar no meio do campeonato, no meio do segundo turno. O tempo de reação vai ficar muito menor. Então... Ele tem que voltar a vencer e ganhar jogos como ele ganhou do Bahia, por exemplo, lá. Foi lá, o que a maioria esperava o quê? Ó, lá não dá pra ganhar do Bahia. Favorito, foi lá, ganhou do Bahia. Isso. Ele vai ter que arrumar, dar um jeito, voltar a ganhar jogos no Campeonato Brasileiro. Não pode ser o Corinthians de hoje, por exemplo, de jeito nenhum. Agora, se a coisa fica muito ruim, como eu já falei, ela pode piorar ainda mais. Claro que pode. Qual foi um dos destaques do Corinthians hoje no jogo? Hoje, vamos ver... Fala a lista que eu vou falar, esse aí. Rodrigo Garro, Giovani... quem mais que teve que jogou... Nossa, difícil aí. Coronado jogou bem hoje. Sim, primeiro tempo principalmente. Mas eu sei, mas o razoável no Corinthians hoje é bom. É verdade. Coronado tá fora também no próximo jogo. Tomou o terceiro amarelo. Coronado tá fora, Yuri Alberto tá fora. Gente... aí eu sei, mas o Coronado não é um grande craque. Eu sei, mas pro Corinthians ele vai fazer falta. É que nesse jogo contra o... Ele vai fazer falta. Você tá falando do jogo do próximo, do brasileiro, né? Do brasileiro. Cara... Que é qual jogo? Bragantino. É chato. Sábado à noite. O time todo. Cara, eu vou dizer uma coisa muito séria. E agora eu acho que isso vai ser obrigação no Corinthians, tá? O Corinthians, ele tem que desfocar total de qualquer outra competição. Se o Corinthians entrar na armadilha de tentar poupar alguém no brasileiro para jogar Copa do Brasil ou Sul-Americana, vai ser rebaixado, hein? Porque a gente falou aqui a sequência de jogos. A gente tá mostrando um time que não consegue fazer um gol no Juventude com 2 jogadores a mais por 42 minutos. Se o Corinthians não... Eu digo até mais, porque o próximo jogo é contra o Grêmio. Ele já tem que poupar contra o Grêmio. Vai, contra o Grêmio joga o Coronado, porque já tá suspenso. Mas e aí? Será que vale poupar os principais jogadores contra o Grêmio? O time principal do Corinthians não é muito melhor que o time em reserva, não. Mas aí, Flávio, mas aí eu discordo de você. Tá bom, mas se é titular, é o titular, é o que é mais entrosado. Eu tô dizendo. O rendimento do time titular é tão pequeno que se você colocar o time em reserva e cair um pouquinho, não vai ser nenhum absurdo. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o Flamengo completo e o Flamengo reserva, a gente vê que tem uma diferença considerável, certo? Vamos considerar 70% a menos. O Corinthians titular do Corinthians reserva dá o quê? 30% a menos? Não é tanto assim, porque o time é todo mais ou menos homogêneo por baixo. É isso que eu quero dizer. Não é uma diferença. Não é que os titulares são, nada. O titular do Corinthians é um pouquinho melhor que o reserva. Então não vai mudar tanto assim. É nesse sentido que eu estou dizendo. Você pega o time reserva do Botafogo e o time titular, a diferença é considerável. Pega o time titular de São Paulo, o time reserva de São Paulo, a diferença é considerável. No caso do Corinthians, não. A diferença é muito pequena, que é tudo muito ruim. Então, e outra, o Ramon Dias nem achou o time titular. Então, é realmente segurar o que puder. Se tiver de melhorzinho, tentar poupar. Concordo com o que você está falando.
Pô, mas né, Bruno? Sim. O Corinthians agora, eu acho que ele tem que pensar o seguinte, quem que a gente vai poupar contra o Grêmio? É isso, porque agora são 7 jogos aí decisivos. É Red Bull Bragantino, Fluminense, aí logo depois tem o Fortaleza no Castelão, Flamengo em casa, aí ainda vai ter São Paulo no Morumbi, Botafogo no Newton Santos. São jogos assim, dificílimos. E os principais jogadores vão ter que ser poupados. Vai, eu vou lá. Wesley, eu já pouparia contra o Grêmio. Mas ele tem jogado, não jogado, por que eu tô falando? Mas é jogador importante. Garro, né? O Garro, eu pouparia contra o Grêmio. O Garro é o cara mais importante. O André, o zagueiro, o Ramalho, eu pouparia contra o Grêmio. Sim, o Alex Santana, sim, que tá bem. Que é um jogador que tá bem, eu pouparia contra o Grêmio. Cara, o Corinthians vai precisar focar no Brasileiro. Não, tem que esquecer as Copas. Mas eu duvido que vai fazer isso. Também acho que não. E outra coisa que tem que fazer? Eu duvido Seu Augusto Melo. Tem que largar mesmo. Seu Augusto Melo, liga pra dona Leila Pereira e pergunta pra ela como é que se faz pra impedir gente de encher o saco no trabalho dos caras. Ela tem uma receita, ela sabe fazer. O senhor que tem sido muito conivente, que recebe os caras na sua sala, que mostra contrato e tal, não sei o quê, se esses caras forem lá encher o saco, vai ser pior ainda. Outra coisa, dá um jeitinho de pagar o salário, deixar tudo certinho, porque se ficar devendo, vai ser pior ainda. Então, uma pequena receitinha. Flávio, não mas atrase eu falei isso outro dia. E peça entrada de bandidagem para encher o saco dos jogadores. A dona Leila Pereira pode ajudar por telefone. Eu falei isso outro dia aqui e o Mauro entrou na minha canela e com razão. Porque ele falou, tá bom, você fala muito que a Leila é corajosa, mas a Leila também já teve essa relação com a organizada. Mas agora não tem. Sim, mas ela já teve, ela já sustentou a organizada, já deu dinheiro. Mas de qualquer forma, rompeu, né? Data hoje, ela não deixou entrar. Botou os caras pra correr, que foi lindo. O lugar dos caras lá fora, não enche o saco, vai na arquibancada. Então, eu acho que ela tem uma situação, ela pode ensinar pro Augusto Melo como é que se faz. Eu acho que seria importante. Foi essa se esses caras entrarem lá, foram lá fazer reunião no Corinthians? Foi. Então por isso que não ganhou? Então por isso que jogou isso tudo? Não, no Corinthians goleou? No Palmeiras. Foram no Palmeiras. Tentaram entrar e a Leila botou. Mas no Corinthians. E no Corinthians? No Corinthians não, aquela reunião deve fazer umas 3 semanas. Tá. Mas eles têm influência direta o tempo todo. É terrível. O tempo todo. Isso é uma das razões do cara não querer jogar no Corinthians também, lógico. Não recebe em dia, esses caras enchendo o saco. Fica toda essa... Não dá, velho. Então tem que impedir os caras de ir lá encher o saco e não atrasar salário. Lembra que eles colocaram em dia quando os meninos entraram com pedido de rescisão de contrato e tal? Não, agora vai vencer o mês de novo, né? Já deve estar vencendo amanhã ou depois da manhã. Não pode atrasar de novo. Se voltar a atrasar, imagine salário. O cara em casa, a mulher, cadê a grana? Como é que faz? Não sei o quê. Família, o cara tem os compromissos dele. E ainda chega lá no estádio, os caras enchendo o saco, aqueles dois de chácara lá, cuspindo neles, cuspindo, que eu digo, falando perto, né? E dando aqueles perdigotos lá. Não dá pra aguentar esse tipo de coisa pro cara, não. Aí é que a coisa desanda de uma vez.